Olá, aqui é Carmelina Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Antes de começar, deixa eu dar um recado rápido para você. Entre em falandodeloja.com.br e conheça o Exclusive, que é a minha plataforma de cursos por assinatura. Com um único acesso, você resolve todo o problema de capacitação da sua equipe. São cursos para a área de gerência de loja, curso para vendedores, curso para o pessoal financeiro, fluxo de caixa, DRE, enfim, a área de compras. Com um único login, através de celular, computador, tablet, você já resolve esse problema. Essa é a ideia do Exclusive. Que seja fácil, que seja de simples acesso e, acima de tudo, que seja econômico. Você não precisa estar adquirindo cursos individualmente. Num único lugar você já encontra tudo. Então entra lá, falandodeloja.com.br e assine o Exclusive. Vamos ao nosso papo de hoje, ao nosso tema de hoje, que é estoque. Esse é um tema sensível, complexo, extremamente delicado de lidar, porque você é uma área de grande investimento e que tem grande impacto nos resultados da operação de uma loja, né? Ou de uma rede de lojas, evidentemente. Eu começo dizendo o seguinte: muitos lojistas não fazem o primeiro cálculo ou não têm a ideia do que representa o investimento em estoque na proporção do investimento total de uma loja. Você já parou para pensar nisso? Tem essa conta, né? Basicamente, você tem três grandes áreas de investimento quando você fala em montar uma loja, né? Você tem o ponto, você tem as instalações e você tem estoque. Então, quando você dimensiona em termos de valores, ponto, muitas vezes você consegue, dependendo, evidentemente, se você vai entrar num shopping, se é um ponto nobre de uma rua de grande movimento, geralmente você tem que adquirir o ponto comercial, a luva, né? Dependendo da região tem uma nomenclatura, mas você tem um investimento para a aquisição do direito de abrir a loja ali, né? Então, esse é um valor. Segundo, você tem a reforma do prédio, as instalações, os equipamentos, software e etc., né? Você tem todo o investimento em instalações. E, por último, estoque. Quando você faz essa proporção de investimento, você vai ver que estoque é 70%, 80% do investimento está relacionado com o estoque, né? Então, começa por aí. Em princípio, isso já demonstra o impacto que estoque representa. Segundo, um estoque bem dimensionado, ele potencializa a rentabilidade da operação. E o contrário também acontece. Não só pelo giro, que fica lento, porque quando você tem um estoque muito alto, ele demora muito para rodar, não é? Mas o que ele representa quando ele demora muito para rodar? Não só necessariamente o impacto financeiro, mas estoque envelhece muito rápido. A gente sabe que hoje a tecnologia, as coleções, quem trabalha com moda sabe que o envelhecimento é muito rápido, né? Isso é depreciação. O estoque começa a perder valor e aí para você vender tem que fazer promoção e isso representa reduzir markup, impacta no ticket médio que derruba, que cai, enfim, e a rentabilidade fica comprometida. Outro aspecto é a pressão que você acaba sofrendo, a dificuldade em retenção de clientes, a pressão que eu digo nos dois sentidos, tanto dos clientes, que quando vêm na loja eles querem novidade, especialmente o cliente frequente, né? E fica aí até essa contradição que sempre eu estou batendo nela. A gente tem um esforço enorme para atrair e fidelizar os nossos clientes. Só que quando você fideliza, esse cliente é frequente, ele conhece a loja, ele conhece o seu estoque. Não é? E aí quando ele vem na loja, ele quer novidade, então ele vai te pressionar. Cadê novidade? Isso aqui eu já vi, isso aqui eu já tenho, o que é que você tem de novo aí para me mostrar? Então, essa já é uma pressão que vem para cima do comprador. Os clientes estão pedindo novidade, eu preciso comprar. Segundo, a própria equipe de vendas. A equipe pressiona. O vendedor gosta de novidade, para fazer um contato com o cliente, avisar, olha, recebi tal coisa, tenho novidade na loja, passa aqui. São dois grandes ganchos que os vendedores gostam, que é promoção e novidade. Quando chega coisa nova na loja, que eles gostam de avisar os clientes, e as promoções, quando saem as ações promocionais, que eles gostam de entrar em contato com o cliente e convidar, passa aqui na loja que eu estou com promoção disso, tal, vem aproveitar, vem ver aqui que a oportunidade está bem legal. Não é verdade? Então, isso gera pressão também nas compras. Bom, quando a gente vai falar de estoque, então a gente já de início percebe a complexidade e o impacto, não é?
Porque quando você vai dimensionar estoque, nem todos fazem um planejamento mais adequado, começando pela própria categorização. Não é? Com quantas categorias eu vou trabalhar? Qual é a amplitude que eu vou dar das categorias? Não é? Um exemplo prático que fica mais simples da gente raciocinar. Bom, a minha loja eu vou trabalhar com confecção masculina, feminina e infantil. Ok, então eu tenho 3 departamentos. Eu tenho um departamento de confecção feminina, eu tenho um departamento de confecção masculina e o infantil. Dentro desse departamento, eu tenho categorias, eu tenho produtos, grupos de produtos. Bom, no feminino eu vou trabalhar com saia, com blusa, com vestido, short, camiseta e assim por diante. Essas são as minhas categorias. Quantas categorias eu preciso ter nesse departamento? Então, eu preciso dimensionar isso adequadamente para poder dar equilíbrio. Isso a gente chama de amplitude. Qual vai ser a amplitude do seu mix? Em termos de categoria e depois de profundidade, porque a partir da categoria você vem com marcas, modelos, as variações ou os subgrupos, as subcategorias. Então, quando você amplia muito as categorias e para você ter uma variedade dentro de cada categoria, você vai aprofundando e vai multiplicando essa quantidade de itens que você acaba tendo que ter na loja, não é verdade? Então, se não fizer um planejamento adequado, o que vai acabar acontecendo? Como você tem que ter, especialmente quem está no segmento de roupas e calçados, você tem problema de cores e grades de tamanho. Então, a partir do momento que você define um modelo, você tem que ter ali, no mínimo, a grade básica para você atender, senão você vai perder venda por falta de tamanho. Então, isso também é um problema. Isso vai gerando esse multiplicador. Então, um dimensionamento adequado começa por aí. Quais são os departamentos e as categorias por departamento que eu vou trabalhar, tendo noção de que eu preciso ter categorias em quantidade suficiente para atender o público que eu vou atrair para a minha loja. Dentro de cada categoria, as opções ali, a profundidade que essa categoria que eu vou disponibilizar para os meus clientes para que eles tenham opções de escolha, ao mesmo tempo que eu consiga garantir uma cobertura de estoque que me garanta a rentabilidade, que me dê uma possibilidade de giro dentro de uma meta que eu preciso estabelecer. Então, não é fácil, não é simples quando a gente começa a falar de estoque. E a maioria não entende ou não dá o devido peso, a devida importância para o planejamento de estoque, e que vai comprometer toda a operação. Então, eu estou começando por aí, que é só o primeiro aspecto, não é? Antes até de você iniciar isso, é necessário, eu chamo de árvore de produtos, ou a estruturação mercadológica. O que é? É você definir com quantos níveis você vai trabalhar no seu sistema para que você categorize adequadamente o seu estoque. Então, categorização é outro problema. O que é categorização? Como é que é o padrão de cadastramento no seu sistema? Por diversos motivos. Primeiro deles, por uma questão de organização e você conseguir analisar relatórios. Muita gente tem um sistema, mas por falta de um padrão, de uma definição, de capacitação das pessoas, uma coisa é você padronizar, definir, parar e pensar, bom, quantas categorias eu tenho? Dentro dessa categoria, quais são as subcategorias, quais são os grupos, quais são os subgrupos, ou seja, quantos níveis você vai controlar? Exemplo, eu vou trabalhar com camiseta, ok. O que eu preciso controlar? Bom, eu preciso controlar modelo, mas aí eu preciso definir o que é modelo de camiseta. Eu vou definir pela manga curta, sem manga, regata, ou manga longa, ou eu vou definir pela gola. Não, eu vou ter aqui gola careca, gola canoa, gola em V, enfim, ou pelo tecido. Então, eu preciso primeiro parar e definir. Não, eu vou trabalhar com camiseta, modelo, vou atribuir manga. Regata, manga curta, manga longa e sem manga, ou machão, dependendo da região, é o nome que se atribui. Depois eu tenho, eu vou descendo, tecido. Então o terceiro é o material da camiseta. Então eu vou ter a categoria camiseta, a subcategoria ou o modelo arbitrado pelas mangas e
o material que ela é composta, o tecido que ela é feita. Então, por exemplo, tem essas 3 categorias. E aí eu tenho uma série de atributos que eu preciso controlar. Eu preciso controlar grade de tamanho, eu preciso controlar cores, não necessariamente dentro do cadastro. A gente sabe que não é viável para todo mundo, porque se você não repõe por cor, se você não tem essa necessidade, porque quando você fala cor, você também está trazendo aí estampas e etc. e tal, muitas vezes não vale a pena você controlar isso, não é? Algumas categorias você vai definir, bom, aqui eu preciso, camiseta básica eu preciso controlar, porque isso aqui tem impacto, a camiseta branca, a camiseta preta e assim por diante. Então, essa categoria, dentro desse subsegmento dessa categoria, eu vou controlar a cor, mas a maioria não, e assim por diante. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte, cada categoria precisa ser pensada, padronizada, formalizado isso, você precisa botar isso no papel e treinar a pessoa que vai fazer cadastro de produtos no sistema, para quando for cadastrar um pedido que você fez com o fornecedor, ou se você não trabalha com pedido no sistema, no mínimo quando a nota fiscal chega, essa mercadoria chega na loja, que vai dar entrada no sistema, se é a primeira vez que está chegando, precisa cadastrar, precisa gerar o código no sistema e estabelecer o cadastro, lá definindo os critérios que você vai colocar dentro do sistema. Então, por que isso é fundamental? Porque senão você não consegue controlar, você tem repetição de códigos. É normal a gente chegar em loja e encontrar o mesmo item com 3, 4 códigos diferentes, porque ora se pesquisou de um jeito, não encontrei, não, cadastro novo. Mas por falta de padrão, e aí acaba que você tem o mesmo item com mais de um código. Isso impacta terrivelmente. Às vezes você vai fazer uma promoção e baixa eu já vi em loja, o mesmo item com preço diferente. Explica para o cliente que não é má fé, quando ele pega uma plaquinha lá sinalizado um item com 30% de promoção e a hora que a operadora de caixa vai lançar no sistema, ela pega um outro código do mesmo item que não foi colocado na promoção por uma questão de descontrole. E o cliente acha que isso é má fé, que você está tentando enganar. A gente sabe a confusão que isso pode dar a partir de uma falta de metodologia, uma falta de disciplina na, primeiro, definição e, segundo, na operação. Porque não basta definir. Eu vejo muita gente que até define, mas a implementação não é acompanhada, não é gerenciada. Então, é importante a gente ir tendo essa noção que começa por aí, na estruturação, na definição e na operação diária de manuseio do estoque, desses itens dentro do sistema. Tem muitos aspectos que a gente precisa levar em consideração, começando por aí que eu estou relatando. Mas vamos lá, eu quero trazer alguns outros aspectos que são fundamentais para que você analise quando a gente está falando de estoque. Primeiro, existe uma proporcionalidade que é importante que a gente dimensione adequadamente, que é que espaço que eu estou dando para determinada categoria ou departamento dentro da minha loja em termos de representatividade. Isso não é novidade para quem acompanha o Papo com Lojista, eu já trouxe algumas vezes esse critério e pouca gente faz esse acompanhamento. Na prática, o que significa? Eu tenho na minha loja, eu tenho confecção feminina, masculina e infantil, como eu disse, e a categoria camiseta masculina representa 15% do meu faturamento. E aí, às vezes, você chega na loja e tem 20% do espaço atribuído ou alocado para essa categoria, que tem uma representatividade menor. E quando a gente começa a olhar na loja, categoria por categoria, ou departamento por departamento, você vai encontrar muita coisa distorcida, não é? E é importante a gente lembrar sempre que espaço ele tem um preço, não é? Ele tem um custo. Então, eu estou alocando esse espaço para uma determinada categoria que tem uma representatividade no meu faturamento. Então, eu preciso monitorar isso, no mínimo, periodicamente, está reavaliando se está equilibrado, se está compatível a proporcionalidade de espaço que eu estou dando para a participação que efetivamente tem essa categoria no meu faturamento. Então, como é importante a gente fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, para que
os impactos sejam minimizados e você consiga olhar o que precisa ser corrigido. Porque ou você está dando, se você tem um espaço maior para uma categoria que tem uma representatividade menor no seu faturamento, aí é a hora de decisão, isso é o gerenciamento. O que eu faço? Ou eu estou perdendo venda, não estou vendendo suficientemente bem, tentando descobrir, é a minha equipe que não está capacitada, será que não está bem exposta, será que é iluminação, enfim, tentar descobrir se não é isso, ou não, eu dimensionei inadequadamente, eu estou dando espaço muito grande, fisicamente, para uma categoria que não tem esse potencial de representatividade no meu departamento. O que isso significa? Que tem categorias que têm um potencial maior, que certamente estão com espaços subdimensionados. Percebe como isso é gestão, adotando um único critério, participação de espaço em relação ao meu faturamento. E eu vou colocar ainda mais tempero aí nesse molho. Vamos analisar o seguinte, esse é um critério, não é? Quando você fala de espaço em relação à participação no faturamento. Então, eu já consertei muita loja simplesmente porque a gente identificou que estava mal dimensionada em termos do espaço concedido para uma determinada categoria, do potencial que ela representava. Porque quando você está dando muito espaço para uma categoria de baixa participação, com certeza você está sacrificando categorias que têm um potencial de faturamento maior e que estão com um espaço subdimensionado. Ou seja, se eu mostrasse mais, se eu conseguisse exibir mais no meu showroom, no meu salão de vendas, eu potencializaria ainda mais o meu faturamento. Não é verdade? Bom, mas esse é um critério, então, fundamental, impactante, que realmente promove diferenças nos seus resultados, no seu faturamento. Mas tem muitos outros, não é? Pelo menos mais dois eu quero trazer aqui. O segundo, que porque isso, inclusive, em debate com lojistas, alguns levantam essa questão. Mas, Armelino, ok, o espaço que eu estou dando, eu vou acertar, não é? Mas e o que essa categoria representa em termos de contribuição para o meu faturamento, em termos de margem? Não é? Porque às vezes eu tenho uma categoria que tem uma representatividade grande, porque é um produto de combate, um produto de alto giro, mas a margem que ela me deixa, eu trabalho com markup baixo. Então, eu vendo, mas a margem de contribuição é pequena. Então, esse é um outro critério que precisa também ser ponderado. Quais são as categorias, qual é a rentabilidade que eu consigo obter unindo margem que a categoria me deixa no faturamento que ela produz, e a rentabilidade em função do volume de estoque que eu tenho que ter para que eu consiga trabalhar com essa categoria. Percebe que vai se complicando, né? Mas vamos lá. Eu acho que tudo é complicado se a gente não divide em pequenas partes e vai entendendo ponto a ponto, porque aí vai ficando mais palatável, né? A gente consegue entender e assimilar. E é isso que eu quero propor para você, para a gente raciocinar aqui. O que é a participação por margem? É importante a gente olhar, e você sabe que algumas lojas até trabalham com um único markup, né? Sai multiplicando. Ok, mas na prática a gente percebe que tem muitas categorias que permitem um espaço melhor, um espaço maior, são mais rentáveis, não é? E você consegue trabalhar com um markup melhor e tem menos promoções e concessões de descontos. Não é? Existem algumas categorias que são mais competitivas em termos de concorrência ou em termos de giro, que você precisa ter, às vezes até para ter atrações de porta de loja, atrações de vitrine, e você pratica markups menores. Ou seja, a rentabilidade, a margem bruta, o que é a margem bruta, só para a gente deixar claro? Né? É a diferença entre o preço de venda com o preço de compra. Né? É venda menos custo, e a diferença é a margem bruta, né? Sem considerar todas as outras variáveis que estão aí dentro dessa margem. Né? Mas esse já é um critério para você analisar. Eu posso analisar qual é a participação por categoria no meu faturamento. Então, essa é uma segunda análise que você faz. Eu posso fazer um ranking, tiro o meu relatório, qual é o meu faturamento por categoria. A que mais participa, da segunda, da terceira e assim por diante. Então, eu vou listar, eu vou tirar esse mês, puxo o meu relatório por categoria. E analiso, bom, essa primeira categoria representa 10% do meu faturamento, essa segunda representa 8% e assim por diante. Né? Ok, em termos de volume de faturamento, eu preciso ranquear ao lado o que essa categoria participa em termos de margem, qual é o markup médio praticado nessa categoria e que margem bruta ela me deixou.
não é? Nesse faturamento. Porque isso acontece muito, eu trago eu tive papos aqui que a gente já debateu profundamente, por exemplo, só para fazer um paralelo, para ficar mais claro, você comparar com plano de pagamento e ticket médio. Não é? A gente sabe que muitas lojas têm, por exemplo, 40% da venda no à vista, ou dinheiro ou cartão de débito. Só que quando você olha o ticket médio, não é? O ticket médio é bem mais baixo. Quando você vende à vista, você vende pouco, esse é o padrão. Não é? O ticket médio tende a ser muito menor do que as vendas parceladas. Então, você olha, por exemplo, bom, a minha venda no dinheiro representa 40% das transações. Eu fiz 1.000 vendas no mês, 400 foram pagas em dinheiro. Então, ela representa 40% das minhas transações. A hora que você tira por faturamento, por quê? Na prática, a hora que você olha o ticket médio do valor da venda à vista, ele é bem mais baixo. Então, essas 400, vamos admitir que o meu ticket médio foi R$100. Então, 400 vendas vezes R$100 vai me dar o quê? Vai me dar R$40 mil de faturamento no dinheiro. E eu pego lá, meu plano parcelado em 5 vezes no cartão de crédito, meu ticket médio é R$600. Mas ele tem só 10% de participação, por exemplo. E aí, quando você tira 10% das transações realizadas foram nesse plano de pagamento, bom, eu fiz 1.000 vendas, então são 100 vendas, não é? 100 vendas, mas o ticket médio foi R$600, então quanto que eu faturei nesse plano de pagamento? 60 mil. Percebe a discrepância? Um tem 40% de participação na quantidade de transações e me faturou 40 mil. O outro tem com 10% de representatividade nas minhas transações, ou seja, de 1.000 eu fiz 100 vendas nesse plano, só que quando eu vendo o ticket médio é muito mais alto. Porque quando eu parcelo, os clientes tendem a comprar mais, por exemplo. Né? Então, nessa modalidade, com 10% das transações, eu fiz R$60 mil de faturamento, enquanto com 40% das transações, eu fiz 40 mil. Percebe a discrepância? Então, quando você começa a fazer esse monitoramento, você olha e fala assim, puxa vida, é mesmo. Como é que eu faço para poder ir readequando os meus planos de pagamento? Porque é um esforço, não adianta, tem muita gente que, por mais que você tente, que você faça propostas, etc e tal, que ofereça, não vai mudar. Mas se você focalizar, capacitar a equipe e fizer o acompanhamento, uma parte disso você consegue converter. O que vai acontecer? Com a mesma quantidade de vendas, você vai faturar muito mais. Você vai elevar seu faturamento simplesmente focalizando, por exemplo, plano de pagamento. Quando a gente fala de lucratividade, de margem bruta, que é a contribuição que a categoria também participa no bolo total, isso também precisa ser controlado. Então, da mesma maneira que eu faço o ranking de participação no faturamento, quanto é que eu vendi dessa categoria esse mês? Quanto que esse valor representa no meu faturamento? Eu vou, então, apurar a participação dessa categoria. E aí eu tenho que fazer, puxar o valor final da venda dessa categoria sobre o custo, sobre o CMV dessa categoria, não é? Totalizado, para que eu apure a margem bruta que essa categoria contribuiu no meu faturamento. E assim por diante. Então, é importante se fazer também essa análise, porque você vai refinar um pouco mais, você vai colocar um segundo critério na sua interpretação. Concorda comigo? Então, é importante a gente ter esse olhar e a partir disso que você vai, não só... então, lá no começo eu falei na amplitude e profundidade, então você começa também a ter uma terceira informação, que é quanto que a categoria representa e quanto que ela me deixa de resultado. Pelo menos o resultado bruto na participação, que já é um critério bastante interessante para você analisar em termos de potencial da categoria, de representatividade da categoria no seu mix. Então isso vai te dando uma visão maior, porque você vai conseguir olhar o espaço que está dando, a participação que ela representa no seu faturamento e a margem bruta que ela está contribuindo no seu resultado total de faturamento e margem apurada. Concorda comigo? Então você começa a ter critérios e você vai ver que vai encontrar também
informações conflitantes, não é? Como esse exemplo que eu trouxe, minha venda à vista é a que tem a maior participação na quantidade de transações. No entanto, quando eu olho o ticket médio, eu percebo que a contribuição dela é baixa, porque o ticket médio é baixo. Então, a representatividade no faturamento acaba despencando por conta do ticket médio que eu não consigo alavancar, porque a venda à vista tem as suas limitações, não é? Quando eu trago para categorias de produtos, também é importante entender isso aí. Porque tem determinadas categorias que têm altíssima participação, mas a contribuição nos resultados é muito baixa. Será que vale a pena eu ter toda essa amplitude, ocupar todo esse espaço no meu salão de vendas com essa categoria? Ou às vezes é melhor eu reduzir um pouco ela e trabalhar algumas outras categorias que representam, talvez não são tão representativas no faturamento total, mas o que me deixa de resultado acaba sendo melhor do que o que a categoria que tem uma representatividade de faturamento maior, ocupa um espaço maior, não me deixa. Então, como tomar essa decisão? Só tem um jeito. Tudo aquilo que você não mede, você não tem como decidir, não tem como escolher, como avaliar. Então, é fundamental que você tenha critérios, não é, de monitoramento desses fundamentos para que você consiga realmente ir dimensionando. Não é? Eu vejo muito aí esse papo de estoque, mas ele é técnico, ele é importante e, como eu disse no começo do nosso papo, ele tem uma representatividade muito alta no seu investimento. É a parte mais pesada do investimento de uma loja, é estoque. Então, se você não acertar, não tiver realmente um gerenciamento mais técnico, mais refinado, né, sabendo debruçar e tomar as decisões mais adequadas, né, eu não estou nem falando no impacto dos resultados de venda, porque estoque para errar é muito fácil, para acertar é muito difícil. Não é? Por que eu digo isso? Basta um pedido mal feito, uma compra mal feita, que você às vezes exagera na quantidade e erra nos itens que comprou, erra no modelo, aposta em alguns itens que você acha que vai vender bem e aquilo não gira, não é? Olha o problema criado. Porque não vai vender, é conta para pagar que você tem, né, para honrar os compromissos que você assumiu e você vai ocupar espaço, você vai encher a loja, dificulta seu planejamento de reposição porque sua cobertura fica alta, né? E, enfim, então, e esse é o terceiro aspecto que eu quero trazer aqui para você, cobertura. Não é? O que é cobertura? É a quantidade de estoque que você tem que ter em função do volume de vendas que você faz. Não é? Então, como é importante você começar, no mínimo, ter metas de cobertura para garantir giro. O que dá lucro, a gente sempre bate nesse ponto, o que dá lucro não é markup. Né? O markup sozinho não significa nada, porque mesmo que eu tenha um markup lá em cima, não é? Se eu não vender, eu não consigo realizar esse markup. Então, ele é inócuo, ele não significa nada se eu não girar, se eu não vender. Então, como é importante, então, eu potencializar giro? Claro, com o máximo markup que eu conseguir praticar, limitado pelo mercado, pela capacidade de traduzir isso em venda. Não é verdade? Então, para que eu tenha giro, eu preciso ter uma cobertura baixa. Então, olha como é antagônico, como a pressão vem sempre dos dois lados. Eu preciso ter uma amplitude de mix, né, de categorias, modelos, variedades, para que eu consiga atrair o meu cliente e oferecer boas opções. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter a mais baixa cobertura possível para que eu consiga potencializar meu giro. Como? Eu preciso analisar. Primeiro, tentar dimensionar uma meta. Quanto que eu tenho que ter de cobertura? Qual é o mínimo de cobertura que eu consigo trabalhar, considerando o tempo que o meu fornecedor leva para me entregar, o tempo que eu consigo repor essa mercadoria e o giro, o potencial de giro que ela tem no meu mix. Né? Então, como é importante você dimensionar isso, trazendo para a cobertura o mais baixo possível. Então, é importante definir, bom, eu vou trabalhar com a cobertura, vou tentar trabalhar com cobertura 3, cobertura 4. O que é isso na prática? Eu estou vendendo 100 mil nessa loja, eu vou tentar ter a preço de venda, né, ou custo com custo ou venda com venda, para dar a proporção exata. Vou tentar trabalhar com 300 a 400 mil de estoque e eu consigo vender 100 mil com isso, desde que eu tenha um tempo de reposição. Isso varia muito se você está numa capital perto de uma fábrica, se você está no interior, se você, enfim, né, uma região do país.
e a fábrica do outro lado, então evidentemente que eu tenho um transit time, né? Eu tenho entre eu fazer o pedido, o representante passar aqui, eu conseguir fechar o pedido, ir para a fábrica faturar e a transportadora me entregar, eu tenho um prazo. Então, evidentemente que isso muda, não é receita de bolo que serve para um, como eu conheço lojista, eu tenho um cliente que tem a loja do lado da fábrica. Então, consegue trabalhar com a cobertura lá embaixo, porque ele faz o pedido, é quase um just in time, né? Ele vendeu, repõe, vendeu, repõe. Agora, dependendo do segmento, você compra, se você trabalha com tênis, por exemplo, a gente sabe que são compras planejadas com um ano de antecedência, especialmente as grandes marcas internacionais, não é assim, vou comprar e entrega. Não é? Então, você tem uma série de limitações dependendo do segmento, dependendo da localização, dependendo do tipo de categoria que você está se referindo, mas, grosso modo, o que interessa é o seguinte, a partir das limitações que você tem, qual é o mínimo necessário planejado para que você tenha a cobertura ideal? Vou trabalhar com cobertura 3, com cobertura 4? Não, eu não consigo. Como eu tenho um cliente que consegue trabalhar com cobertura lá embaixo, de 2 a 3, porque tem essa facilidade, cobertura geral. Não é? Porque repõe muito rápido. Então, consegue trabalhar com uma cobertura mais baixa. E eu também tenho redes de lojas que eu atendo, que tem lojas no interior que não consegue baixar de 5 ou 6. Por quê? Por causa de logística. Até se entregar o que o CD recebe e repassa para as lojas, abastece as lojas, tem um tempo que leva, então não dá, porque eu preciso de estoque de segurança. Até que essa mercadoria chegue na loja, eu preciso então manter uma cobertura um pouco mais alta para não deixar que ocorram rupturas no estoque, para que eu não perca a venda por falta de mercadoria, justamente porque não deu tempo entre comprar e a mercadoria chegar antes que terminasse o meu estoque, antes que eu perdesse venda por conta disso. Não é verdade? Então, não é simples, não é fácil, mas o importante é que isso seja planejado. Né? E isso eu estou falando de cobertura geral. E ainda tem mais um detalhe. O ideal não é só você ficar na cobertura geral. O ideal é que você traga para cobertura por categoria. Não é? A gente sabe que determinadas categorias você consegue uma reposição rápida, um giro mais rápido, outras categorias são mais complicadas. Aliás, antes de mais nada, é fundamental que você defina o seu Pareto, né? A sua relação de Pareto. Pareto é aquele matemático que afirma que 20% das ações que você faz resultam em 80%, né, dos objetivos que você deseja. Ou seja, 20% das coisas geram os resultados que você precisa. E no estoque é bem assim, é impressionante. A gente, quando lista a venda por categoria e você vai somando a participação, você vê que 20% dos itens, né, das categorias, dos grupos de produtos, representam 70%, 80% do seu faturamento tranquilamente. Então, eu sempre bato nesse ponto. Nesses itens, nessas categorias, você não pode errar, porque aqui é seu core business, né? Aqui é que está o filé, o segredo. Você olha numa loja, tem lá 30 categorias, mas 5, 6 que são representativas. Elas é que seguram, né? Então você puxa ali e você vai ver que aqui é que está o detalhe. E o resto? O resto eu preciso ter para complementar mix, para ter um layout legal na minha loja, porque se eu não tiver isso aqui, eu não vendo o meu core business, eu não vendo o meu Pareto, os grupos de produtos que são mais representativos. Então, no entanto, se eu erro numa categoria que tem baixa participação, baixa cobertura, o impacto não é significativo. Se eu erro numa categoria que me é representativa, que está dentro dos 20% na minha relação de Pareto, o impacto é grande, o conserto é mais difícil, o comprometimento mercadológico, em termos de marketing, né? O cliente chega, agora, né, aqui você tinha muita coisa legal, agora não estou encontrando e tal, dificulta, porque os volumes também são maiores. Então, para resolver o problema, eu costumo dizer o seguinte, para você errar no estoque, um pedido você erra, e para consertar um ano. Né? Porque o que você vai fazer? Vai tocar fogo na mercadoria? Muitas mercadorias, nem com promoção você tem facilidade de desova. Né? Então leva um certo tempo para acertar. Então, muito cuidado, todo cuidado é pouco quando você fala de gestão de estoques. Então, para completar o raciocínio, eu estava dizendo, você precisa ter uma meta de cobertura geral para que você tenha um controle mais efetivo sobre o seu giro. Aquilo que eu falo, se você tem cobertura 6, por exemplo, significa que o seu capital, né, investido em estoque roda 2 vezes no ano.
né? Porque ele leva 6 meses para rodar, mais 6 meses. Quando você fala em cobertura 6, eu vendo 100 mil, tenho 600 mil de estoque. Significa que eu levo 6 meses para rodar esse capital investido em estoque. Se ele me deixa um determinado resultado, quantas vezes por ano ele vai me deixar esse resultado? Né? Com 6 por 1, ele vai me deixar 2 vezes. Ele vai rodar 2 vezes, né, para fechar os 12 meses. Se eu consigo trabalhar com a cobertura 3, né, esse mesmo capital vai me rodar 4 vezes, e cada vez que roda deixa resultado. Né? De 3 em 3 meses eu rodo o capital. Quantas vezes isso dá no ano? 4. Então, com uma cobertura 3 eu consigo rodar 4. Uma cobertura 4 eu consigo rodar 3 vezes. 12 dividido por 4 dá 3, e assim por diante. Ou seja, quanto mais baixa a cobertura, maior a quantidade de vezes que esse estoque entra e sai e deixa o resultado. Esse é o ideal, desde que eu não comprometa na amplitude e profundidade do meu mix e nas rupturas, nas perdas de venda por falta de mercadoria. Então, veja bem como não é fácil você gerenciar isso. Tem que estar muito ligado, muito atento, com mecanismos de controle realmente eficazes e acompanhamento de perto. Não é fácil, é muito mais difícil comprar do que vender. Muita gente acha que vender é difícil. Não é que não seja, mas é que comprar é mais complicado ainda, muito mais complicado. Né? Então, e aí, para que você refine a sua meta de cobertura, é o ideal que você faça isso por categoria. Né? Você defina categoria por categoria qual é a cobertura ideal. No mínimo, o seu Pareto, aqueles 20% de categorias que representam, né, que são expressivos no seu faturamento, para que você gerencie melhor isso, dimensione melhor as suas verbas de compra, não é, os times de reposição, e que você consiga potencializar esse giro, a rentabilidade com os espaços que ele ocupa, enfim, você dá o equilíbrio necessário alinhado com o seu marketing, com a percepção que os clientes têm da sua loja. Né? Vê como o tema é complexo. Né? Por falar nisso, o próximo curso que nós estamos liberando na plataforma exclusiva é exatamente essa, gestão de estoques por categoria. Como você analisar e dimensionar adequadamente todos esses itens que eu trouxe aqui agora, aula a aula, né? Aqui evidentemente que fica um assunto complexo, a gente tem muito pouco tempo, apesar de ser 30, 40 minutos que a gente fala aqui, mas não dá para pegar cada item, apresentar as planilhas, né, destrinchar, porque viraria o próprio curso. Né? A ideia aqui é trazer o tema para que você faça a reflexão, para que você olhe e fale, puxa, eu preciso controlar isso. E no mínimo comece a ter uma gestão mais eficaz, porque lembre-se que 70%, 80% do seu investimento na loja é em estoque. Se aí não tiver acertado, todo o resto é comprometido. A tal ponto que a maioria das lojas que fracassam pode ter certeza que é numa má gestão de compras e estoque. E a gestão de categoria, quando a gente destrincha e aprofunda um pouco mais disso, layout da loja, arrumação, a quantidade, o espaço que ocupa, né, o giro para permitir uma rentabilidade, otimizar a rentabilidade, né, ter preço competitivo. A gente nem entrou em precificação e outros aspectos que são fundamentais dentro da gestão de loja, né? Mas a gente está, o próximo curso agora que eu estou liberando na plataforma exclusiva, que é também exclusiva só para assinantes. Esse eu não vou deixar disponível na plataforma para venda avulsa. Os demais cursos até você consegue, né, quem quer só o curso de técnicas de venda, entra lá na plataforma, falandeloja.com.br e consegue assinar só um determinado curso individualmente ou a plataforma exclusiva, que aí tem acesso a todos os cursos indistintamente. Né? Então, agora o próximo curso que está sendo liberado agora vai ser a gestão de estoques por categoria. Né? Então, não deixe de assinar, de entrar na minha plataforma, falandodeloja.com.br e assinar o exclusive. É uma maneira econômica de você ter uma série de cursos para capacitar todo o seu time, toda a equipe, o vendedor, gerente de loja, comprador, financeiro e assim por diante. Beleza? Então, não esqueça de fazer o seu comentário. Muita gente assiste os vídeos aqui no canal, esquece de se inscrever, de clicar no sininho para ser notificado quando a gente publica vídeos novos, né? Beleza? Então é isso. Não esquece de tudo isso, bastante coisa para você lembrar e eu te vejo por aí. Um grande abraço.